Adonai HaMevorah, Baruch Adonai HaMevorah Leolam Vaed, Baruch Adonai HaMevorah Leolam Vaed. Bendizei o Eterno que é bendito, bendito seja o Eterno que é bendito para todos sempre. Bendito seja o Eterno que é bendito para todos sempre. Shema Israel, Adonai Elohecha, bechol levavecha ובכל נפשך ובכל מאודיך, וחיוך הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום ולבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך ובביתך ובלתך ובדרך בשובך ובקומך, וקשרת נאותה על ידיך, וחיו לטוטפות בין עיניך, וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך. Amém. Ouve, ó Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é para todo sempre. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te ordeno, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas portas e na tua casa. E todos dizem amém. Amém. Dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Possa sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Shabbat Shalom, bom dia a todos. Shabbat Shalom. Hoje vai ser uma open match. Todo mundo sabe o que é isso? Só tem lutadores aqui ou não? Todos não, brincadeira. Hoje nós vamos falar daquilo que escrever, na verdade, né? Aqui tá. Tá Eu quero mandar mais pra frente pro pessoal ver. Tá bom assim. Pessoal, você de casa aí, fica ligadinho. Aí, o cacete, aí fica bem mais perto. Qual porção que nós estamos, igreja? Eita! Bereshit. Bereshit é a primeira porção. Olha! Um ciclo novamente. Então você que perdeu algum ano passado, você tem a oportunidade de começar a estudar desde o princípio. Olha que maravilha, né? Bereshit, a primeira porção. Por que o nome extrai Bereshit? Eu vou ser bem simples, começar bem simples, porque tem pessoas novas estudando aqui conosco, e Baruch Hashem por isso. Então eu vou dar algumas ênfases em algumas coisas para que abra o entendimento. Depois nós vamos para algumas coisas diferentes que nós ainda não estudamos. Amém? Amém. Pode ser? Glória a Deus. O que significa Bereshit? No princípio. No princípio. Essa é a forma mais simples de se traduzir. No início. Ou pode ser o cabeça. Porque essa palavra que aparece aqui no meio
Vem de Rosh. E Rosh é cabeça. Então, o que nós entendemos? Que na mente de Elohim, essa caneta está horrível. Deixa eu achar a caneta melhor. Aí, na mente de Elohim, ele vai construir todas as coisas. E tudo que nós vamos construir na vida parte do quê? De uma ideia, né? De uma projeção mental, de algo abstrato. Então, quando o Eterno vai criar todas as coisas, ele cria dentro de si. Olha que maravilhoso isso, né? E aí nós entendemos, por conta de algumas palavras, que Deus criou dentro da mente dele, né? Rocha é cabeça, e dentro da nossa cabeça tem que ter um cérebro que nos faz pensar. Amém? Deu para pegar esse início? Então os livros, os nomes dos livros no hebraico, ele recebe pela primeira palavra que aparece. Vamos ler? Primeira palavra que aparece, primeiro verso que aparece, melhor dizendo, né? Se você abrir aí Gênesis. Abra aí o livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. Quem pode ler para nós? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então os nomes dos livros no hebraico, ele recebe pelo primeiro título que aparece. O que aparece no primeiro? No princípio. Então no princípio em hebraico é Bereshit. Por isso o nome desse livro é Bereshit. E por que colocaram Gênesis? Por que aqui para nós está Gênesis? Quem está com a Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, King James, Thompson, Plenitude, e aí vai, está escrito Gênesis, não está? Por quê? Não. Quem dá mais? Nossa! Então o que aconteceu com as escrituras? Na época de Constantino, precisava de uma... Ele queria uma tradução da escritura do hebraico para o grego. E aí juntou 72 judeus escribas que falavam o hebraico e o grego e traduziram do hebraico, chamado Tanar, do hebraico, né? Vou começar bem simples, Torá, ou assim, ou só com um acentinho assim, ou do jeito que você preferir escrever. Torá, que são o quê? 5 primeiros, né? 5 primeiros livros. Ou, vamos escrever ela completa. No hebraico ela se chama Taná, as escrituras completas. Por que Taná? Aqui nós extraímos Torá, Neviim, e aqui ó, Ketuvim. O que é Torá? Os 5 primeiros livros, a instrução. Torá, ela significa instrução, ela significa o que mais? Ensino, o que mais? Doutrina. Torá significa lei. Dentro da Torá estão as leis de Deus, mas Torá é um conjunto de instruções, de ensinos, de doutrinas, que faz o quê? Que faz com que o homem receba habilidades para ser melhor do que ele é. Se você pegar no livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele vai estar instruindo Timóteo a ficar com a Torá. E lá no finalzinho ele vai falar assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redaguir, corrigir, ensinar, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído. Para que ele seja instruído para quê?
para a obra, para que ele seja perfeito. A palavra de Deus é perfeita? Sim. E se ela vem à nossa vida e ela gera modificações na nossa conduta, nós vamos caminhar à perfeição? Então, quanto mais nós praticarmos a palavra, melhor nós seremos. Consegue entender isso? Isso é a instrução de Deus para o seu povo. E aí essa instrução, ela recebe o nome de Torá. Aí nós temos o que os profetas falaram sobre a Torá, né, que é os Neviim. Por que profetas Neviim? É só você pensar assim, nem vi os caras, eu estava lá, nem vi. Profetas Neviim. E o Ketuvim são os escritos, os poéticos, os outros livros, né, que vão falar da história de homens que observaram a Torá. Então tudo está relacionado à instrução. Amém? Então, obrigado, viu? Então, ó, o Tanar é a Bíblia em hebraico, vamos dizer assim, as escrituras em hebraico. Aí, o cara queria a tradução disso daí. Beleza. Aí do hebraico ela foi para onde? O grego. Versão chamada Septuaginta. E aí na Septuaginta os livros vão receber o nome não mais pela primeira palavra que aparece, mas pelo conteúdo em si. Bereshit significa no princípio. Esse livro em Gênesis, ele acaba seguindo o mesmo padrão. Por quê? Porque fala do início de todas as coisas. Então colocaram Gênesis. Mas se você veja o segundo livro, não está assim, né? Como que está? Quem sabe o segundo livro da Bíblia aí? Êxodo. Êxodo no grego é o quê? Meu Deus, me ajuda aí. Ô, Josh, me ajuda aí. Escolhe comigo. Hã? E no hebraico? Significa? Os nomes já mudam. Conseguiram perceber isso? Então no hebraico segue pela primeira palavra que aparece. No grego segue pelo conteúdo em si. Maravilha? Só para vocês entenderem. Às vezes nós vamos falar aqui Bereshit, Shemot, Bamidba. Aí você fala, ixi, o que eles estão falando? Nós estamos falando os nomes do hebraico. Mas vamos trazer também no grego para você acompanhar. Irmãos, vocês acham, pensa aí, hein, antes de responder. Vocês acham que quando a gente traduz alguma coisa, perde um pouco de riqueza no conteúdo? Você acha que algumas palavras se perdem? Você acha que todas as palavras... Deu até calor aqui, né? Você acha que todas as palavras, elas são fidedignas na tradução? Não, às vezes você tem que fazer algumas adaptações, porque tem palavras que não dá para traduzir ao pé da letra. Então como que é feito? Ah, vou pegar uma palavra aproximada. Só que essa palavra aproximada, o que ela vai trazer? Outro entendimento. Não aquele que o autor quis dizer. E aí complica a nossa vida. Então vamos lá. Olha que interessante. Vamos lá no livro de Yohanan, João. Yohanan, João. João capítulo 1. João viu a cidade. João capítulo 1. Quem pode ler para a gente? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra já estava com Deus, e a palavra era Deus. Ó, amados, ó. João 1, versículo 1. O autor do livro de João, ele fala assim, ó. No princípio. Aonde que ele quer que você busque essa informação? Bereshit. Porque Bereshit significa no princípio. Então o autor ele já dá uma dica para onde você tem que buscar a informação. Então eu tenho que ir lá para o princípio, porque no princípio era o verbo. E o que é o verbo? O verbo é uma palavra, certo? Só que é qualquer palavra? Dentro de uma oração, o que é o verbo? É o que traz a
ação. Correr, andar, pular, é o que traz o movimento, vamos dizer assim, né? É o que traz a ação. O verbo é a ação da palavra. É a ação, tá? É o agente da ativa e da passiva, meu Deus. O verbo traz a ação, fechou? Maravilha. Então no princípio era o quê? O verbo. Quando foi colocado em grego isso, colocou como logos. Porque logos era uma ideia que eles tinham de uma força criadora. Então, olha que João vai falar, no princípio, era essa força criadora aí. Era essa palavra que cria as coisas. E essa palavra que cria as coisas estava com Deus. Só que quando a gente lê lá Gênesis, a gente acha Jesus aí, todo mundo sabe que palavra que é essa, né? Quem é a palavra que estava com Deus? O verbo que se fez carne. Yeshua. Mas na onde você vê ele em Gênesis, no português? Acha aí Jesus aí. Lê aí. No primeiro versículo. Hã? Só no hebraico você vai achar. Você não acha Jesus no primeiro verso. E aí, olha que interessante. As escrituras dizem que ele é o primeiro a ser criado. Ele é o primogênito de toda a criação. Se ele é o primogênito de toda a criação, significa que Jesus foi criado. Amém? Amém. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro. O que é primogenitura? É o primeiro. Então vamos ver no hebraico onde que Jesus aparece. Ó. No hebraico. Bereshit bara Elohim. Ele vai perder nada. E Mai, assim, tá? Veet a Ares. Ares é isso. Assim não, né? Não. Hã? Com que no final? A transliteração não importa. Assim tá bom. Transliteração não importa. Ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Vamos lá. O que significa essa palavra mesmo? No princípio. No princípio. Todo mundo consegue enxergar essa letrinha, não, né? Sim. Não, né? Sim. Quem não enxerga, vem aqui, ó. Senta aqui na frente, crente. Fica difícil escrever bem grandão. Os que estão mais pro fundo, quiser sentar aqui mais perto, fica melhor. É bom também para as filmagens. Bereshit significa no princípio. Bará. Criou. Aqui. Deus. Algumas pessoas perguntaram assim, por que vocês escrevem Deus com esse negocinho aqui, o apóstolo? Porque para nós é um apóstolo, que é um sinal na língua portuguesa assim. Porém, no hebraico, que letra que é essa? É o Yud. O Yud é a primeira letra do tetragrama do nome de Deus. Então, quando eu escrevo Deus com esse apóstolo, eu estou falando de qualquer Deus? Não. Eu estou falando do Yud Rei Vav Rei, do nosso Deus. Amém? Amém. Mas só existe um Deus. Depende da forma que você enxerga, né? Depende da forma que você enxerga. Se você olhar para mim, vocês vão ver um Deus. Um Deusinho pequenininho, mas um Deus. Um Deus grego. De novo, apertei o Jorge. O que eu faço com a cabeça aí? Grego não, irmão. É hebraico. De novo, Vaz. Ontem ela deu uma lá no monte. Lá. Eu falei que... Ô presbítero, dá um jeito na sua obreira aí, meu Deus. Então, ó, Elohim é Deus. Por que eu sou um Deus? Porque você também é, no Salmo está escrito. Sabia isso? Vós sois deuses. Está escrito no Salmo 82, versículo 6, né? 82, versículo 6. Vós sois deuses. Porque Deus não é um nome, Deus é um título. É igual, eu sou pastor, mas eu não sou o pastor do Salmo 23. E nem o bom pastor que é Yeshua. Veja que Deus recebe o título de pastor. Veja que Yeshua recebe o título de pastor. E veja que eu também. Olha que bênção. E vários outros, né?
recebe esse título, que é um título, não é um nome. Deus tem um nome. Deus tem um nome. E isso daqui é um título. Só que esse título nós atribuímos a Yud, Rei, Vav, Rei. Por isso nós usamos aqui o Yud. Maravilha? Então no princípio criou Deus. Aí aqui, olha que interessante. Foi traduzido como os. Os céus, Hashamai. Aí aqui foi traduzido e a terra. Só que quando você vai estudar o hebraico, você vê que aqui tem duas palavras que significa, a primeira, o Aleph, que o Aleph ela pode ter som de E, dependendo da forma que for usada, e aqui tem o Tav. Olha que interessante isso, hein? No Et aqui, ó, foi traduzido como os, é o Aleph e o Tav. O que é o Aleph? A primeira palavra do alfabeto hebraico. A primeira letra, perdão. Primeira letra do alfabeto. E o Tav? A última. Então, já ouviu falar que ele é o primeiro e o último? Quem já ouviu falar acerca de Yeshua? Aí eles falam assim no grego. Ele é o alfa e o ômega. No grego é assim, mas no hebraico ele é o Aleph e Tav. Conseguiram pegar isso daí? Sim ou não? Sim. Olha que interessante. No princípio criou Deus as palavras. Porque as palavras elas foram criadas antes do céu e antes da terra. Se a palavra foi criada antes do céu e antes da terra, quem é a palavra mesmo? O verbo que se fez carne? Yeshua. Então Yeshua é o Et. Conseguiram pegar isso? Vamos continuar lendo João. Quem pode ler o versículo 2? Ele existia no princípio com Deus. Ele existia no princípio com Deus. Vai. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Então, por meio dele, Deus criou os céus. Ele vem antes ou depois das palavras? Depois. Então, os céus foram criados através da palavra. E a terra? Então foi criada depois da palavra. Então por meio da palavra Deus criou todas as outras coisas. Olha o livro de Gênesis, mostrando, revelando Yeshua, que é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Continua lendo, João. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Olha isso, aquele que era a palavra. Então não tem como nós falarmos que Yeshua, ele foi contra a Torá, porque ele é a própria Torá viva. Glória a Deus. Já destrói vários conceitos teológicos aí da dispensação, esse conceito de dispensação da graça. Não vivemos mais na lei, vivemos na graça. Mas se Yeshua anulasse a lei, ele anularia a si próprio, porque ele é a palavra que encarnou. Ele é o verbo que se fez carne e habitou em nós cheio de graça. E no livro de Bereshit, aonde aparece o verbo recebendo o corpo? Onde aparece aqui? Vezes. Por quê? O et nós aprendemos que é a palavra, certo? E o vav? Vai, Josh. Ajuda aí esses crentes. O progmático do Vav é 6, que representa o homem, então é a palavra que se fez homem e habitou na terra depois. Conseguiram pegar isso? Vou repetir, hein? Presta atenção aqui em mim. Olha nos meus olhos azuis. No princípio criou Deus a palavra, e a palavra construiu os céus. E para ela habitar na terra, ela ganhou um vav, que é a sexta letra do alfabeto hebraico. A sexta letra do alfabeto hebraico representa o número de homem. Que dia que o homem foi criado? No sexto dia o homem foi criado.
Então, para que Yeshua, o Et, o Alif e o Tav, pudesse vir à terra, ele tinha que ganhar um corpo de homem. E a palavra veio a nós e habitou conosco, cheio de graça. Então, ele ganhou um corpo físico para habitar onde? Na terra. Aí olha que interessante, Deus cria o homem e coloca o homem aonde? Na terra, no jardim. Onde estava o jardim? No Éden. O Éden é o nome do local ou é o nome do jardim? É o nome do local que estava. A cidade, na época que foi colocada, se chamava Éden. Se você pegar lá o mesmo local, onde tem o rio Eufrates, o Tigre, é a Mesopotâmia. É o mesmo local. Mas cadê o Éden? Já mudou de nome, é Mesopotâmia. É igual aqui, Itaquera tinha um outro nome indígena, que mudou. Não é assim? Itaquera é o nome indígena. Hã? Itaquera já é o nome indígena. Mas tinha um outro nome antes, que eu não lembro. Os mais antigos falam o nome, mas não lembro. E ganhou outro nome, igual a Hélio Capitolina. O que é a Hélio Capitolina? Hoje, que ganhou outro nome. Que? Você sabe, Vasco? Capitólio. Hã? Capitólio? Não. Como que era o nome de Israel antes? Palestina. Não. Que tempo, que época? Pouco tempo atrás, ela ganhou agora o nome de Israel lá, de Hélio Capitolina. Olha lá. Você não sabia, não? Não. Tá bom. Aprenderam agora. Então, olha que interessante. Vou voltar aqui, ó, para não perder. Para não perder o raciocínio. Ó. Toque moreninho do meio. Então vamos lá. Retomando o raciocínio. Ó. No princípio criou Deus e Yeshua, a palavra. E a palavra construiu os céus e recebeu um corpo para habitar na terra. O livro de João, ele destrincha toda essa história. Só que no português a gente não consegue enxergar. No hebraico a gente já consegue enxergar. Se a gente for numerar quantas palavras que o Eterno utilizou para construir todas as coisas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 palavras Deus utiliza para construir tudo. Porque 7 significa conclusão. Em quantos dias Deus concluiu os céus e a terra? 7 dias. Aí olha que mais interessante para comprovar Jesus. Logo na criação. O Et, qual o número que ele é? O 4. E a quarta letra do alfabeto hebraico qual que é? O Dalet. E o que significa Dalet? Porta. É qualquer tipo de porta? Porta esmagada, porta comprimida, uma porta estreita. Lembra que Yeshua vai falar em João capítulo 10, versículo... João, na verdade, vai falar. No capítulo 10, versículo 9, que Jesus é a porta. Olha aqui, ó. Ele é o Dalet. Ele é a quarta palavra que aparece. Ele é o verbo. Tudo comprovando Jesus. Vamos mais além um pouquinho? E aí Jesus ganhou um corpo para habitar na terra. Certo? E Deus criou o homem e colocou na terra. Que nós chamamos de Éden. O nome lá aqui. A cidade que estava no jardim. Éden. Beleza. O Éden estava onde? Na terra. Aí colocou o homem. Só que o homem, ele toma uma decisão para a vida dele. E eu vou falar dessa decisão que é muito importante para frente. E aí o homem cai, certo? E Deus tem que criar novamente um plano para conectar o homem a Hashem de novo. Só que o homem está na terra e Hashem está mais elevado do que os céus. Olha que louco. Entende isso? O homem está na terra e Hashem está mais elevado do que os céus. Então Deus tem que criar um plano. Que plano que ele cria? Yeshua. Então ele vai habitar na terra para quê? Para fazer a ponte, o link. Ele pega as coisas terrenas e leva para o campo espiritual. Yeshua. Ele faz o link, a ponte.
E das coisas celestiais, ele faz o link até Elohim. Então, para nós nos conectarmos com Hashem, nós temos que sair de um plano terreno e nos tornar espirituais. Através de Yeshua, nós nos conectamos com Hashem. Ele é o acesso. Ele diz assim: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Tudo isso em Gênesis, no primeiro versículo. Tremendo, hein, gente? Isso daqui você não encontra em qualquer lugar, não. Isso é tremendo, não é? Então quem é o acesso de conexão ao Pai? Quem tira o homem carnal e torna ele espiritual? A palavra. Então o que nós temos que fazer? Amar a palavra, mais que tudo. Eu vejo as pessoas falando: eu amo Jesus, mas não estuda nem um dia a Bíblia. Que amor que é esse? Quer ficar longe? É um amor de casado de 25 anos? Eu te amo, fica lá e deixa eu aqui quietinho. Brincadeira. Mas nós temos que estar conectados. Então, se você ama a Yeshua, você tem que amar a palavra de Deus, porque esse é a Yeshua. Conseguiram pegar? Vamos trazer mais provas então disso daí. Tá aqui. Pode apagar, gente? Olha que interessante. Com quantas palavras mesmo Deus criou os céus e a terra? E Deus vai usar esse padrão para tudo, sabia? Porque esse é o padrão da perfeição, da conclusão da obra. Deus vai usar esse padrão para tudo. Vamos pegar aqui, ó. Olha aí, a menorá, ou castiçal, forma que você preferir, candelabro, menorá. A menorá, mas eu sou ruim de desenho, tem que colar. Aí, isso é um rascunho já. olha aí, tá quase igual, tá vendo? Vou fazer um pezinho aqui. Mas, o interessante é o conteúdo, presta atenção. Quantas hastes nós temos? 7. Vocês nem contaram isso. E se fosse arrancar? Olha lá, 7. Quer tirar a prova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, o sacerdote, ele tinha uma função lá no santo lugar. Qual que era a função do sacerdote? Dos levitas? Quem fala aí, vai? Acender a menorá. Quem mais? Limpar. Cuidar, para que as lâmpadas ficassem acesas. O que era colocado nela para acender a lâmpada? O óleo. O óleo era o quê? Catite. O que é o óleo catite? É o óleo espremido. Por quê? Por que é um óleo espremido? O primeiro. É o primeiro óleo que desce. Primeiro. Primeiro significa primogênito, primícia, primeira parte. Pegava-se a azeitona, colocava na prensa, que tem até hoje em Jerusalém essa morsa aí, e eles espremiam, e o primeiro caldo daquele azeite era levado para menorá, era a primícia. Por que primeiro? Olha que loucura isso. Era puro. Olha a alusão que faz. O primeiro óleo, catite, que é esmagado, espremido, era colocado na menorá para acender a lâmpada. Aí eu pergunto para vocês, em qual haste que ela é colocada? Na quarta. Qual que é a quarta letra do alfabeto hebraico mesmo? O Dalet, que representa a porta. Que porta? Vou colocar estreita. Porta estreita. Então, se a porta é estreita, o óleo também é estreito, é espremido. Se a quarta representa Yeshua, que é o primogênito de toda a criação, o óleo colocado tem que ser o primeiro. Consegue entender isso? Agora vamos trazer essa reflexão para a nossa vida. A quarta haste representa quem então? Yeshua, que tem que ser o centro da nossa fé. Porque é através de Yeshua, olha, presta atenção, viu? Através de Yeshua, que vem o óleo que vai, inundar as outras hastes.
E Yeshua falou assim, de uma forma simbólica: toda a vara que está em mim, essa dá. Toda a vara que está em mim, ela dá fruto, porque ela recebe o óleo. O óleo vem através do quê? Da palavra. E Yeshua representa a palavra. Então, igual o Josh, o que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Obedece a palavra. Ele queria ficar 50 dias no monte. Não. Obedece a palavra. Vai vir o óleo, chamado óleo do Espírito. E esse óleo, ele vem através da palavra na minha vida, para quê? Para acender a minha luz. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só anda com clareza quem conhece Yeshua, quem conhece a palavra. Quem tem uma conexão com a palavra. Ele recebe o óleo que acende todas as lâmpadas. Olha aí que maravilhoso isso. Isso não é maravilhoso? Glória a Deus. Aí você está conectado com Yeshua? De boca ou de verdade? Aí o pessoal não quer vir nem estudar aqui no sábado de manhã. Eu amo Jesus. Só se for o Genésio que mudaram de nome. Esse daqui não. Eu amo ele me dedicando ao estudo, ao aprendizado, entendendo o que a palavra de Deus está me trazendo. Que ele é a porta estreita. Por isso que a gente às vezes passa pelas provações. Para quê? Para ser esmagado. Aí quanto mais as opressões nos assolam, mais a gente busca a Deus. É a hora que sai de nós o óleo catite. O óleo espremido. Não tem as pressões que vêm nos esmagando? Para quê? Para a gente buscar mais a Deus. Aí a gente produz o óleo verdadeiro do Espírito para acender a nossa luz. Menorá, ela representa que órgão do corpo? Os olhos. Os olhos. Por que os olhos? E Yeshua falou: se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Agora eu vou te mostrar porque. Presta atenção. Eu estou fazendo isso porque tem novo as pessoas. Aí, mano, é da hora pra estudar aqui. Tem embaixo. Ó, o Thiagão tá aí. Tá aí, doutora. Eita, agora. Só bem. Ó, por que representa os olhos? E Yeshua falou: se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo está em trevas. Olha a palavra. Ó, irmão, presta atenção na palavra que ele disse. Não, é sério. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Como que o meu olho fica bom? Quando eu enxergo. Se eu estou lá atrás e não consigo ver a luz, meu olho está ruim. Sim ou não? Sim. E para nós enxergar, necessário é de luz. Estão conseguindo entender? E como que eu enxergo bem se eu estou em trevas? O que é trevas? A ausência de luz. Trevas é a ausência de luz. E o que ilumina o meu caminho? Salmo, acabei de falar, 115, 105, versículo 115. Por isso que eu gosto de estudantes. Ó. 119, versículo 115, é isso? 105. O que está escrito aqui? Que lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Então, se eu tenho entendimento da palavra de Deus, o que isso aconteceu na minha vida? Acendeu a luz. E agora eu enxergo bem. Se os meus olhos forem bons, meu corpo terá luz. Eu estou andando no caminho certo. Eu não vou errar o alvo. Por isso que a menorá, ela representa os olhos. Para te fazer enxergar. E, meu Deus. Eita glória! Essa agora é agora. Essa você não sabia não, rapaz. Da haste toda. Meu Deus. Eita. Glória a Deus. Da haste todos. Aonde fica a luz? Embaixo ou em cima? Embaixo. Em cima. O fogo está aqui tão... A menorá da irmã está de ponta cabeça. Vamos lá, de novo, verdade, presta atenção. Ó, onde que... Peraí, vou apagar para fazer um desenho da hora.
Ah, Márcio, quase. Eu tô aqui no... Eita. Essa daí você vai rodar, Márcio. Pode se preparar aí pra você rodar. Tô falando, isso aqui é novinha. Fresquinha. Ó, presta atenção aqui em cima, é em cima. Aí embaixo é só a melhorada da irmã. Aqui tem o quê, ó? Ó, a luzinha aqui, ó. Brilha aí, estrelinha. Ó, luz. É aqui que a lâmpada é acesa, certo? Em cima. E aqui representa o quê? Os olhos. Acima dos nossos olhos tem o quê? A glândula pineal. Meu Deus. Glândula pineal. Que ela fica aqui, ó. Que o pessoal chama de terceiro olho. Os indianos, eles usam uma pedrinha aqui. Já ficou? Para vocês não errar. Presta atenção, gente. Ele foi de Apolo a Deus Brahma agora, hein? Gente, presta atenção. Ó, acima dos olhos, tem a glândula pineal, que serve para quê essa glândula? Percepção espiritual. Ela fica no centro da nossa cabeça. Por isso, se o cara tomar um tiro aqui, zera. Ela fica aqui, chamada de terceiro olho. Até policial vai usar esse termo quando ele aponta a arma aqui, ó. Essa é a posição da arma, terceiro olho. Aqui, posição sul, terceiro olho. Estão conseguindo pegar? Olha que interessante. Deus deu um mandamento para quando alguém fizer alguma oração, usar o tefilim. E o tefilim, ele vai aonde? Acima da glândula pineal. Ele não pode tampar no meio da testa. Ele vai acima. Por isso que é uma caixinha que se coloca aqui em cima. E nessa caixinha tem o quê? Um pergaminho. Quantos pergaminhos? 4. Em alusão a quem? A quarta haste, a quarta palavra que é o Eid, a Yeshua. Porque através da palavra nós temos conexão com quem? Com o Eterno. Só que a palavra ela tem que exercer uma função em mim, que é o quê? Aguçar a minha percepção espiritual. Por isso que ela fica acima da minha glândula. Ai. Glória a Deus. Aí quando ela aguça a minha glândula pineal e eu consigo perceber, enxergar com clareza um caminho espiritual, o que acontece? Acende a lâmpada da minha vida. E ela está sempre acima. Por isso que ela vai te fazer enxergar. E você não vai mais andar em trevas. Eita glória! Glória a Deus. Voltou-se a pouco. Conseguiram entender isso? Gente, com isso eu quero falar o quê? Nada é por acaso. O Eterno criou um negócio desse para ficar de enfeite. Não, é para nos fazer perceber as coisas espirituais como funcionam em nossa vida. E a gente só vai conseguir aguçar a nossa percepção através da clareza que a palavra nos traz. Se você não tem clareza na palavra, a sua fé vai ser limitada. Você vai viver uma fé, vamos dizer assim, até no campo emocional. Ah, minha devoção no campo emocional. Mas no campo racional você não entende o que significa. Então nós temos que adorar ao Eterno na nossa plenitude. Ou seja, em todos os campos que nós temos. Material, espiritual, emocional, físico. Entende? Nós temos que adorar Ele com todo o nosso ser. Ó, 4 características também. Né? E por que o número 4 também, que representa Yeshua, que é a 4ª letra do alfabeto hebraico Dalet? Porque todos, repitam, todos, você de casa, todos têm acesso a Deus. Todos.
norte, sul, leste, oeste. Todo. O mundo tem acesso a Deus através de Yeshua, que é o caminho. Glória a Deus. Amém? Amém. Conseguiram entender o primeiro versículo? Glória a Dá para a gente estudar agora o restante? Sim. Por que eu falo isso para vocês? Se você consegue entender isso, a carta de João, quando você vai ler o Evangelho de João, você vai ver ele falando de Jesus, tudo isso daqui. Você vai olhar com outra ótica. Aquela ótica romana cai por terra e Deus te dá óculos espirituais, você começa a enxergar de uma forma diferente. Fala, nossa, aparece aqui mesmo, porque eu nunca vi. No princípio era o verbo, está lá. E Jesus estava lá. Ele é o verbo, ele é a palavra que encarnou. Ele é a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Agora vamos chegar nessa parte. Por que os homens amaram mais as trevas? O que é trevas? Ausência de luz. A luz é através do quê? Da palavra. Então os homens estudam a palavra e vêm a viver na luz? Quem vive na luz? Quem busca a luz. Você só tem o que você busca. Tremendo, né, Val? Fala aí, fala aí. Se tiver luz, a gente enxerga os próprios erros, né? É mais fácil viver nas trevas, que você não enxerga que você está errado dentro de você. É por isso que os homens amaram mais as trevas, que mostrava a falha pessoal do povo de Israel. Então, isso é tremendo, gente. Quando você começa a entender isso, é tremendo. E a gente quer acender a luz mesmo. Agora, para acender uma luz, qual que é o processo e o fenômeno que acontece? Quem sabe? Combustão. Vamos lá. Há um processo químico para acender a luz. Comburente, combustível e oxigênio. Esse menino é tudo químico. Esse menino é bom, meu Deus do céu. Nós estamos com o melhor do mundo. Eu sou o melhor do mundo. Para vocês, falar de restauração. Isso. Para vocês, restauração, se palavras de restauração. Vamos lá. Ó, para acender uma luz, foto, o que era necessário? Aí falou, comburente. O que é o comburente? Faísca, ignição, né? Faísca. Ignição. Combustível. Madeira, no caso óleo, né? Tudo que pega fogo. Tudo que pega fogo. Tudo inflamado. E o que mais? Oxigênio. E o oxigênio. Tudo isso aqui vai se pegar fogo? Hã? Sim? Então vamos lá. Aqui tem oxigênio? Respira aí. Tem. Aqui tem produto que pega fogo? Sim. Hã? Tem. Aqui tem ponto de energia? Sim. De combustão, de faísca, de ignição? Olha as lâmpadas acesas. Tem? E por que não pegou fogo? Hã? A junção de tudo significa a reação em cadeia. Reação em cadeia, que é o quarto elemento. Precisa reagir quimicamente todo junto. Aí beleza. Vamos transformar isso daí no que o Eterno fez na nossa vida? Hã? Isso daí é para você acender a fagulha aí da sua fé, o fogo que arde, que queima toda a vida, sem doer, sem queimar, sem esse fogo aí. Então a faísca da ignição é o fogo, ou o poder do Rua, do Espírito, fogo. O combustível é a palavra, porque ela traz consigo o óleo. Estão pegando isso daqui? O oxigênio é o fôlego de vida. Se
você permitir que na sua vida a palavra de Deus gere em você essa combustão, você acende a tocha. Você tem que permitir essa reação em cadeia dentro de você. O Eterno, quando criou todas as coisas, Ele criou com um propósito. Quantos elementos nós temos? Meu Deus! Estão conseguindo entender? Eu tenho que permitir que a palavra de Deus na minha vida, ela exerça o que ela vem para exercer. Porque o Eterno falou, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que me apraz, tudo aquilo que Ele designou ela fazer. Então hoje a palavra nessa manhã, ela designou uma obra na tua vida. E agora nós vamos entrar nesse mistério. Porque tudo isso daqui é teoria. O que é isso na prática? Bora! Porque senão nós viramos teóricos falidos. Eu sei tudo aturar. Mas não muda nem a sua vida, não adianta nada. Nós temos que fazer o negócio reagir em cadeia. Nós temos que fazer o negócio agora pegar. E o que vai acontecer na criação? Ontem o Joshua trouxe uma ministração tremenda. Quem estava aqui viu. Certo? E agora eu vou entrar nos segredos. Quando Deus criou a terra, lá no começo, Ele criou os céus também. Dizem os estudiosos que há 7 céus. Tá? Rabi Shaul falou que conheceu um homem que foi ao 3º céu. Vou desenhar assim só para vocês verem. Não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Planos espirituais. E aqui a terra. O homem foi colocado aonde mesmo na criação? Na terra. Mas nele possui elementos celestes e elementos terrenos. E como ele ganhou um corpo, ele ficou na terra para manifestar na terra as coisas celestes. Amém? Amém? Então o propósito da criação do homem estar na terra é manifestar o Criador. É mostrar através do Sele e do Demute. O que é Sele e Demute? Imagem e semelhança. Beleza? Através da imagem e semelhança nós revelamos o Criador. Para quem? Para o mundo. Porque todas as obras das mãos do Criador revelam a Ele. Amém? Amém. Os céus declaram e o firmamento revela a obra de suas mãos. Salmo 19. Os céus declaram e o firmamento revela a obra das suas mãos. Então, nós que estamos aqui, temos um propósito. Mostrar o Eterno, revelar a obra dele, estabelecer o reino dele, aqui na terra. Por isso que vem a nós o teu reino, seja feita a tua, aqui na terra como é no céu. Então nós queremos estabelecer o governo de Deus aqui, amém? Maluhot Hashamah. Eita, o reino celeste. Nós queremos estabelecer aqui. Por isso que Yeshua chegava, e as palavras de Yeshua é: o reino de Deus é chegado entre vós. O reino é chegado entre vós. Porque o plano de Yeshua, de novo, é conectar o homem da terra para os céus, e dos céus para Elohim. Lembra o que está aqui no meio? Et ve'et. Esse é o plano de Yeshua. Pegar um terreno, terroso, carnal e transformar ele em espiritual, para que ele se conecte com o Hashem, porque ele é o acesso, ele é a ponte, ele é o caminho. Esse é o plano de Yeshua, nos conectar a Deus. Por que nos conectar a Deus? Porque o homem perdeu a conexão. Quando que isso aconteceu? Quando esse maluco aqui, ó, Adão, o terroso, quando Adão, ele decide comer do fruto. Tem uma linha de estudiosos que vai dizer assim, que ele não foi tentado pela serpente e caiu em pecado, porque ele é muito mais sabido que a serpente. O cara que põe animal em tudo que é bicho, o cara era glorioso, né? Diziam aí, a lei oral diz que os animais chegavam perto e não sabiam se ele era Deus ou se o que ele era.
Por isso que os animais não atacaram, tinha medo de tanta glória que ele resplandecia. E eu, em parte, acredito. Por quê? Porque quando Moisés sobe para falar com Hashem e desce, o rosto dele já está transfigurado, já está reluzente de glória. Imagine Adão na sua plenitude, quando foi criado, como ele não era. Era algo glorioso, né? Então eu acredito. Aí, o que acontece? Aqui tinha o quê? É o único que eu sei desenhar por causa do Chaves. Os animais. Porco. Vocês nunca aprenderam isso daqui não? Chaves, né? O E, o W, o rabinho, o M. Agora vai ser o porco. Chaves é cultura. Então os animais habitavam na onde? Na terra. E a terra produz todos os animais, produz tudo. A terra produziu. Todo mundo já leu isso daí nas escrituras em Gênesis 1? E a terra produziu os animais, os peixes. Só que olha que interessante. Quem produziu os animais? A terra. Então o animal tem as coisas lá de cima? Não, ele tem as coisas da terra. Os animais. Por isso que ele não é um ser racional. Porque a racionalidade, ela vem através da Neshama, da essência de Deus. A capacidade de nos fazer pensar, de nos fazer criar, de sermos semelhante a Ele, que criou todas as coisas. Amém? Então, maravilha. O animal não tem. Nós somos homens sábios, eles não. Os animais não. Maravilha? Nós somos pensantes, seres pensantes. Então pense. Aí esse camarada aqui olha os animais e vê o cuidado que Deus tem. Um bichinho com a sua mulherzinha, tudo juntinho. Isso daí diz os estudiosos. E aí ele decide, porque nós sabemos que a alma humana, a alma, chamada de Nefesh, ela tem alguns níveis. Nós não vamos tratar os níveis da alma agora. Mas eu vou dar só um exemplo, bem raso. Um exemplo bem raso. Só para vocês entenderem, principalmente os novos. Aqui, o homem. Uma alma humana. Aqui, celeste. Vou colocar assim. E aqui, animal. Isso tudo aqui, vamos dizer que é divisões da alma. O homem, ele pode ser um ser animal, ele pode pensar, mas ele pode ser celestial. Como Yeshua era o nível Hakia, mais alto da espiritualidade, da alma, mais alto. Você pode alcançar. Eu dividi em 3, tem várias divisões, viu gente? Subdivisões, né? Mas só para você entender, o homem que age como uma alma animal, é o homem que age por instinto. É o caçador que quer pegar todo mundo, é o cara que briga por território. Sabe aquele banco lá do metrô? É um animal. Você falou animal, né? É um ser animal, ele não pensa que tem um idoso, que tem um mais velho, que precisa sentar, que já, né? O respeito, a educação, ele não pensa. Ele é um animal. Aí tem um homem que já pensa, está no nível natural. Não, senta aqui, toma o seu assento, não sei o quê. Já é um cara mais educado, que já pensa no próximo, diferente. E tem aqueles que se sacrificam em prol dos outros. Que é já um nível de Yeshua, dar a vida pelo próximo. É o nível celeste. Conseguiram pegar mais ou menos isso, essa divisão? Maravilha! Aí o que o homem que está aqui, ó, o mais bonitão, glorioso, ele olha para baixo e ele vê lá o nível dos animais. Fala, mas os caras não pensam, é só um bicho. E olha o amor de Deus para eles. Cuidado. E Yeshua falou, olha as aves do céu, elas não semeiam, elas não trabalham, e o Pai Celestial as alimenta. Vós não sois mais importantes que os pássaros? Olha o que Yeshua faz, uma comparação entre nós e os animais. Nós somos mais importantes do que os pássaros. E nós refletimos a imagem e semelhança do Criador. Então Deus nos sustentará. Então Yeshua estava mostrando um cuidado também que Deus tem até com os animais. Adão viu isso. E os estudiosos falam assim, ele decide descer o nível de animal. Por isso que ele come do fruto. Porque ao comer do fruto, o que ele perde? A glória. E ele se torna apenas um mortal. Um homem que vai agir por desejos, por impulsos, por vontades. E aí eu pergunto para você, antes de você conhecer a Deus, como que você agia? Por desejos, por impulsos, por vontades. O nível mais baixo da alma. Aí você conheceu quem? O plano.
de conexão a Deus, que é Jesus, a palavra. E a palavra, ela se encarrega de elevar o nível. Porque toda instrução, ela tem o objetivo de elevar o seu nível. Eu, no ensino fundamental, aprendi uma coisa, no ensino médio outra, no superior outra. O objetivo é aumentar o nível com a instrução. Então Deus nos dá a instrução para aumentar o nível do homem, porque o homem não pode ser um ser animal que vive por impulso, procriando, não. Deus não criou o homem com esse propósito. Deus criou o homem um ser racional, capaz de entender as coisas, de perceber com a sua glândula, ser iluminado pela palavra e elevar o nível. Aleluia. Por que elevar o nível? O homem, ele entrou com as costas, vamos falar assim, e Deus com o pé. Tum! Sai daqui. E aí eu pergunto para vocês, cadê o Éden? Subiu. Será que o Éden subiu ou a gente desceu? Por que ninguém enxerga o Éden? Que estava lá no rio Tigre, o Eufrates, ali na Mesopotâmia. Porque todo mundo vai lá e vê aquela Mesopotâmia, aquele monte de deserto, aquele monte de coisa. A terra caiu. Ele está no plano espiritual. Porque o Éden, ele continuou no plano da criação. E o homem desceu o nível. Se você pegar a ciência, fala que a Terra inclinou, um monte de fenômenos já aconteceu na Terra. Se pegar a ciência. Então a Terra desceu o nível. A nível carnal. Por isso que os seres humanos são todos carnais. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Porque estamos num plano inferior. Para nós alcançarmos o plano superior, por isso que os crentes cantam assim, eu vou subir, eu vou subir. Lembra disso aí? Quem lembra disso aí? É antigo de fé, hein? Tem crente que está cantando, eu vou descer. Porque o Éden, ele está em algum plano espiritual oculto que a gente não enxerga. Mas o plano de Deus é que o Éden volte. Quer que eu te provo isso? Apocalipse capítulo 21. E eu vi a nova Jerusalém, que desce do céu. Então ela está oculta em algum desses céus. Céus no plural e terra no singular. O Éden está oculto. E quem Deus colocou na entrada do Éden? Hã? Um malahim, um querubim. E ele está com uma espada e vai estar com um livro na mão. Lembra que em Yom Kippur nós falamos do livro da vida? Seu nome pode estar escrito lá ou não? Aí você aparece. Aparece o Flávio. Vou usar o presbítero. Não. Tem que usar o presbítero. Vou usar o Luto aqui, que ele vai dar bancada. Vou usar o presbítero. Qual é o seu nome? Leonardo DiCaprio. Aí dá ruim, porque o querubim vai olhar assim, ó, pera aí. Senhor. E o cara falando que é Leonardo DiCaprio. Eu sou o querubim aqui no céu e o Leonardo é o querubim lá na terra. Não, aí é isso daqui. Chega o Flávio lá, Leonardo DiCaprio. Aí pega o livro, né? Vai abrir. Só um minuto. Fica aí na porta, espera um pouquinho. Vai voltar lá. Assim, eu tenho uma dúvida. Aí o Eterno Yeshua. Mas que dúvida que você tem? Senhor, estou com uma pessoa lá na porta. O cara é meio escurinho. E ele está falando que é o Leonardo DiCaprio. Agora me diga, o Titanic afundou ou explodiu? O anjo vai ficar com dúvida. Então, para não ter... Olha aqui, gente, para mim. Não acabou ainda. Olha para mim. Vai espalhar a matéria. Vai, ó. As coisas vêm na hora. Ó. Aí, olha isso. Olha aqui para mim. Se o nosso nome não tiver escrito lá, não tem acesso. E nós sabemos que o acesso do nome lá é Yeshua, que é o caminho de conexão a Deus. Olha que tremendo isso que eu vou falar para a gente encerrar. Mano, essa daqui você vai agora... Ó. Aí o cara chega lá e fala, vai mãe, a graça. É, tá vendo? Hoje, mano, tem tanta coisa que dá pra tratar nisso daqui, mano. Ô, palavra abençoada, Bereshit, então eu vou ficar até o fim do ano, Bereshit. É muito bom.
Olha por que Yeshua é a conexão. Vamos de novo, ó. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Ha-Shamai, Veet, beleza. Aí nós aprendemos que aqui é Yeshua. Aqui e aqui, ó. Só que aqui o Et ganhou um Vav, que é um corpo para habitar na terra. Maravilha. Aí nós estamos no nível mais baixo aqui, na terra. Carnudo. Ó aqui, ó. Carnudo. Terroso. Terra. Vermelho. Tá aqui, ó. Nós estamos nesse plano. Mais baixo, nível de animal, perdido nas nossas emoções, nas nossas vaidades, querendo pegar todo mundo, perdido nas drogas, nas nossas concupiscências. Beleza, estamos aqui, ó. Aí nós conhecemos quem? O homem que veio na terra trazer um plano de conexão a Deus. Que caminho que eu tenho que fazer aqui? Voltar. Ah, nós temos que voltar, ó. Da terra voltar para Yeshua. Yeshua nos conecta ao mundo espiritual. E do mundo espiritual nós nos conectamos através de Yeshua a Deus, que Ele é o caminho, Ele é o acesso. Maravilha. Então, se nós temos que voltar, isso significa que Yeshua é o caminho de volta para o Éden, para o Pai, Pai não. Salvação. Pai. Yeshua é o caminho de volta para o Éden, para o Pai. Maravilha! Como que é o nome que a gente dá ao caminho de volta para o Éden, para o Pai? Yeshua é o caminho da Teshuvá. O que é Teshuvá? Caminho do arrependimento. O caminho de conexão a Deus. Então, quando eu faço Teshuvá, eu estou voltando a me conectar com o Pai. Através de quem? Quem é Yeshua? Então você tem que olhar para a palavra, ver o que está errado na tua vida, corrigir os seus erros, para se conectar com o Pai. Pegou isso? É isso que Deus espera de nós, por isso que Ele enviou Yeshua, para nos fazer voltar. Lembra no livro de Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, que Ele vai dizer à igreja de Éfeso? Lembra de onde vocês caíram e volte, Teshuvá. Ele enviou uma referência, né, mano? Hã? Ele enviou uma referência. Um ponto de referência, uma referência. Isso. Então é isso. Esse é o caminho do arrependimento, o caminho para voltar, para se conectar com Hashem. E esse caminho é Yeshua, a palavra, o verbo que se fez carne. Aí nós vamos sair de uma vida terrena e ser um ser... Olha, quando você se tornar aqui, ó, céus, um ser espiritual, o que acontece? Mano, a gente poderia ficar falando da Bíblia inteira. O que acontece? Acontece um novo nascimento. Necessário é nascer da água e do Espírito. Água. O que é água na Bíblia? Palavra. Aqui, ó, o verbo. Quando eu vou nascer da água, automaticamente há uma mudança de carne para um ser espiritual. A gente leva o nível da nossa alma. Isso que Yeshua falou. Necessário é nascer da água e do Espírito para se conectar com Deus e alcançar a salvação. Glória a Deus. O que é salvação? Salvação. Salvar a ação. Então as minhas ações eram erradas, contrárias à vontade de Deus. Eu era um cara que só errava o alvo. Agora eu vou salvar as minhas ações. Por quê? Eu recebi uma instrução de salvação. Lá no bombeiro, eu recebi várias instruções de salvação. Para descer de rapel, você tem que fazer isso, tem que ter todos os aparelhamentos, tem que ver. Capacete ok, cinto ok, não sei o que ok. Ok, aí vamos descer. Tem toda uma técnica para você descer e salvar alguém. Mas o primeiro a ser salvo tem que ser você. Não posso arriscar a minha vida morrer para salvar alguém, porque senão eu morro, a pessoa fica lá e ninguém se salva ninguém. Por isso que o mais importante é você. Paulo falou, cuida-te de ti e da
doutrina da instrução. Cuida-te de ti e da doutrina da instrução, porque fazendo isso salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Tremendo, né, Dé? Você viu que eu nem falei de Trindade igual o Moshe quer. Nem falei de cavalo também. Estamos no caminho. Conseguiram pegar essa instrução? Maravilha. Então eu tenho que salvar minhas ações. Então a palavra, para encerrar, vai encerrar tudo. Para você sair daqui e fazer igual Deus fez, colocar tudo no lugar. Porque Deus vai colocar tudo no lugar através do quê? Você leu? Da palavra. Ele está olhando. Da palavra. Pegou? Deus, ele coloca tudo através da palavra, porque a palavra é o verbo, é a ação. Então se a palavra não gerar em mim uma ação, essa palavra não está modificando nada da minha vida. Que ação que ela tem que fazer? Que ação que ela tem que fazer? A ação de salvar. Estou com o financeiro ruim. A ação da palavra tem que salvar meu financeiro. Estou com o casamento ruim. A ação da palavra tem que salvar meu casamento. Estou com a vida toda arrebentada. A ação da palavra tem que me restaurar por dentro. Estou com as minhas emoções ruins. A ação da palavra tem que curar as minhas emoções. Por isso que ele cura, salva, liberta. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu fico pensando quem não veio. Toda essa lua, né? Ó, Tudo isso tá tudo. tá aí. No primeiro versículo. Está no primeiro versículo. Nós não fomos para o segundo, não deu tempo. Você vê como é riquíssimo? Quer mais? À noite. À noite a gente continua. Para você ficar com isso na cabeça, falando, nossa, o que é isso? Então quando você vir, ó, caderno, anota, pesquisa, busca, que aquele que busca encontra, aquele que bate na porta, a porta abre, e você vai abrir a porta do conhecimento, da sabedoria, vai elevar o nível, vamos voltar para o Gan Eden, e vai ser uma maravilha, vamos conectar com a Hashem, vamos cumprir o propósito dele aqui na terra, vamos ser luz, iluminando tudo onde a gente passa, e hoje você teve muitas lições, hein? Mas o mais importante é o que tudo isso vai gerar em você como ação salvadora na tua vida. Porque salvando a ti mesmo, as outras pessoas que te olham também vão ser salvas. Glória a Deus. Beleza? Amém? Amém? Só uma reflexão aqui. O Daniel, quando foi para a cova de Israel, ele tendo esse conhecimento todo da luz, né, e que Deus deu uma imagem refletida, né? Foi por isso que ele também não foi devorado, fora os alimentos? Pode ser. Ó, assim, ó. Olha que interessante. Aquele que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. É o que a Bíblia diz. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Daniel era nascido da carne ou do Espírito? Leão come Espírito? O que leão come? Então, o que o leão ia fazer na vida dele? Nada, vou comer o espírito. O cara é espiritual, não tinha cheiro de carne, então seja vegetariano. É brincadeira, né? Seja espiritual, porque quando você é espiritual, o leão representa o devorador. Satanás é como um leão que ruge, fica ao nosso derredor. Ele é como o leão. Ó, então o leão representa aquilo que quer te destruir. Amém? E Daniel representa o ser espiritual. Se tem algo querendo me destruir, eu sou um ser espiritual, esse algo que quer me destruir, que é o leão, Satanás, ele não tem acesso se eu não produzir o que ele come. E nós aprendemos ontem com o Joshua aqui, que Deus ordenou a serpente rastejar e comer pó da terra. Aí você já viu cobra comendo pó? Não. O que cobra come? Animais. Então que cobra que é essa? Apocalipse capítulo 12 vai dizer que esta serpente, a antiga serpente, é o diabo, é Satanás. Apocalipse vai falar, sabe a antiga serpente? É o Satanás. Então do que Satanás se alimenta? Do que a carne do homem produz.
Por isso que em Gálatas vai falar das obras da carne. A ira, a inveja, a dissensão, as porfias, todas essas obras da carne. O que essas obras da carne faz? Alimenta o inimigo. Então se eu não produzo obras da carne, ele não tem como se alimentar. E cachorro que não tem onde se alimentar, procura outro dono. Eu quis colocar ele como se fosse Adão também. Ele estava mais elevado. Mas o raciocínio é esse daí. Certinho. Pegaram? Então você é espiritual. Que aí o leão não te traga. Para você ficar bem. Amém? Que o Eterno abençoe e guarde você aí de casa. Deus te abençoe. Um ótimo Shabbat de Shalom. E que você continue nesse caminho de Teshuvah, que é o melhor caminho. Deus abençoe. Para vocês aqui na congregação, vamos até